Botafogo, sem dúvidas nenhuma, vive um dos maiores e melhores momentos de sua história. Desde a chegada de John Textor, onde teve um investimento financeiro muito grande, tanto para livrar o Botafogo de suas dívidas, como também para montar um elenco muito competitivo, o Botafogo começou a mudar completamente e para muito melhor. Tanto que no ano passado nós vimos ele brigando ali, justamente pelo título do Brasileirão, acabou perdendo para o Palmeiras, mas nesse ano de 2024 eles fizeram uma campanha ainda mais memorável, foram pela primeira vez em sua história campeões da Libertadores e também, depois de muita expectativa e depois de muito tempo, foram os campeões do Brasileirão de 2024. Sem dúvidas, o maior auge da história do Botafogo. Porém, no vídeo de hoje eu quero aqui relembrar com vocês justamente quando o Botafogo estava atrás do reconhecimento ali do Tri Mundial de Caracas, o torneio triangular de Caracas que tinha ali na época, onde o Botafogo conquistou ali seus 3 títulos, e eles foram, falaram que iam até a FIFA recorrer justamente para ser conhecido como tricampeão mundial. Você lembra dessa história? Não? Então vem comigo, deixa o likezão e bora! Para você que não sabe, o Triangular de Caracas era ali, um torneio disputado por times convidados e times fortes, tanto que diversos times como Corinthians, Palmeiras, Botafogo, Barcelona, a própria seleção da Argentina chegou a jogar aí, dentre outros grandes clubes, tanto da Europa como do mundo, chegaram a ser convidados para disputar justamente por visibilidade. Antigamente era muito comum ter esses torneios justamente para os clubes conseguirem arrecadar dinheiro, justamente também para mostrar visibilidade ao público, e eram torneios que na época de fato eram muito importantes. Porém, eram somente amistosos, meus amigos, não eram jogos considerados pela FIFA ou algo do tipo. Porém, também não é porque não era considerado pela FIFA que não eram importantes. Em sua época, eram sim muito importantes. E o Botafogo foi sim campeão desse torneio. Não somente uma vez, mas 3 vezes. O clube foi campeão pela primeira vez em 1967 contra o incrível time do Barcelona, em 1968 contra a seleção da Argentina e em 1970 contra a União Soviética. Sim, meus amigos, cara, tinha inclusive jogos contra seleções, para vocês verem como era antigamente. Até um certo tempo atrás a gente chegou a ter mesmo Itália e Fluminense, era muito comum ter esses amistosos pegando seleções fortes e times fortes. E nessa época o time do Botafogo era um dos times aí muito requisitado, porque tinha um incrível time com Jairzinho, dentre outros grandes jogadores da história do Botafogo. E é por isso que era um time requisitado justamente para estar ali, fazer parte dessa campanha memorável, onde atrairia um público muito grande, e o Botafogo fez uma incrível campanha nesses 3 anos e foi o campeão. E em 2020, meus amigos, foi quando o Botafogo tentou entrar em contato com a FIFA para conseguir o reconhecimento desses torneios como Mundial de Clubes. Mas a grande verdade é que não era o Mundial, era muito comum, como eu expliquei para vocês e como eu falei, ter esses campanhas, esses campeonatos ali de excursão, onde times do mundo inteiro jogavam justamente para poderem disputar, mostrar o seu futebol para o público. Era muito comum, até mesmo para o quesito financeiro, para os clubes era muito de valor. E o Botafogo foi campeão nesses anos. Porém, teve anos, meus amigos, inclusive nenhum desses que o Botafogo foi, que teve 2 edições. Então, como o clube poderia ser considerado campeão mundial, às vezes tendo 2 edições em um ano? É algo que, de fato, não tem como ser considerado mundial. Mas vale a pena lembrar que hoje nós vivemos em um mundo totalmente diferente, com torneios totalmente diferentes. Hoje o calendário é outro, antigamente tinha menos jogos, então dava-se para fazer muito dessas partidas. Porém, a grande verdade é que não pode ser desvalorizado, porque na época era muito importante, Não é considerado mundial, não adianta os torcedores, a diretoria querer, porque é um campeonato totalmente diferente, era de certa forma um amistoso, mas para a época tem sua significância total. Podemos sim considerar como um intercontinental, como o próprio Botafogo disputou ali há alguns dias atrás e acabou sendo eliminado pelo Pachuca. Mas enfim, meus amigos, comenta a sua opinião, cara. Você que é botafoguense, talvez você pode ficar chateado, mas meu amigo, não é um mundial. Na época em si não era considerado também mundial. Porém, obviamente, tem sim um valor na história, e o que é histórico, cara, não se apaga, fica de memória, obviamente, pro clube, até porque eram contra times fortes, eram times importantes, e o Botafogo fez uma incrível campanha. Hoje o futebol mudou completamente, agora teremos um novo Mundial de Clubes a partir de 2025, tudo muda, mas enfim,
Deixa a tua opinião aí. Você gostaria que fosse considerado sim um Mundial de Clubes? Deixa a sua opinião. Tamo junto. Um forte abraço. Deixa o likezão que você vai me ajudar bastante. Vai estar mostrando outros vídeos na tela. Um beijão. Que Jesus te abençoe, independente do momento que você possa estar vivendo. Cara, Jesus ele não depende de momentos. Jesus ele é fiel o tempo todo. E se tem alguém que a gente pode sempre contar e que sempre vai estar conosco, é Jesus, cara. Ele morreu para pagar pelos preços dos nossos pecados. Tamo junto, um forte abraço, é nóis e falou, rapaziada!